Dentre os muitos encontros registrados por João no seu evangelho, encontros de Jesus com algumas pessoas, um dos mais famosos desses encontros é quando Jesus conversa com a mulher de Samaria, a mulher samaritana, no capítulo 4. Ali é um registro de duas pessoas que, de certo modo, têm um ponto em comum, e eles debatem acerca desse ponto comum, e a partir dali, então, algumas coisas acontecem, inclusive a principal delas é a conversão de várias pessoas da cidade de Samaria, por causa da convergência da conversa entre Jesus e essa mulher. Seja muito bem-vindo, eu quero parabenizar aqui a Silvana, filha da irmã Hortência, Silvana Zampier. Que Deus te abençoe, Silvana, com muitos anos de vida, que Deus contemple seus sonhos, seus pensamentos e derrame sobre a sua vida poderosas bênçãos dos céus. Vamos conversar sobre esse tema, o tema em espírito e em verdade, que é o debate central da conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Bom, o registro é João capítulo 4, versículos 20 até o versículo 24, que diz assim, ó. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, ou aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Muito bem, como eu disse, há um ponto de convergência entre Jesus e a mulher de Samaria. O ponto de divergência entre eles é o local da adoração, porque os samaritanos não podiam descer a Jerusalém para adorar no templo construído lá pelo Herodes, né? O templo dos judeus. Porque havia um problema étnico entre eles, uma confusão étnica entre eles. Então os samaritanos não podiam descer lá para adorar porque eram considerados como judeus impuros. E os judeus também não estavam nem aí para os samaritanos. Então havia uma guerra, uma briga entre eles, e para resolver esse problema, os samaritanos criaram o seu próprio templo de adoração no Monte Gerizim. Então, enquanto no monte do templo, no monte lá em Jerusalém, tinha o templo de Jerusalém, no Monte Gerizim, lá em Samaria, tinha o templo dos samaritanos. E aí, em determinada altura da conversa entre Jesus e a mulher de Samaria, ela fala assim, olha, no texto que a gente leu, né? Ela fala assim, olha, nossos pais, ou seja, os meus antepassados aqui de Samaria, disseram que é aqui em Samaria, aqui no Gerizim, que a gente deve adorar o Senhor. Mas vocês, os judeus, falam que é lá em Jerusalém que deve se adorar o Senhor. Então esse era o ponto de divergência. Qual lugar que é o lugar de adorar? Aí Jesus fala que o lugar de adorar, na verdade, é o altar do coração. Não é nem o altar de Jerusalém e nem o altar do Monte Gerizim, em Samaria, mas o local de adoração é o templo do coração, da alma humana. Ele diz assim, olha, não é nem aqui e nem ali. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus, ele não era contra a religião em si. A religião em si ele não era contra, senão ele não citaria Moisés. Então ele não era contra a religião, ele era contra a religião corrupta, ou aqueles que corrompiam e eram corruptos da religião. Aquela religião falsa que era realizada tanto no Monte Gerizim quanto em Jerusalém. Porque se eles fossem realmente espiritualizados, como diziam ser, não havia briga étnica, eles eram irmãos. Os judeus não teriam nenhum problema de lidar com os samaritanos e os samaritanos não teriam problemas de lidar com os judeus. Eles eram inimigos mortais, a ponto de chamar uma pessoa de samaritano ser um xingamento, sabe? Então, como eles eram esse tipo de pessoa que odiavam uns aos outros, como é que eles poderiam ser assim, dizendo que estavam adorando a Deus? Aí Jesus fala assim, a adoração de vocês não é em espírito, porque ela está vinculada a um sistema religioso engessado, corrupto. E ela não é em verdade, porque não há verdade de amor em vocês. Na verdade, vocês praticam o ódio uns contra os outros. Uma guerra santa, entre aspas. Como que pode um Deus santo, um Deus que ama, um Deus que salva, um Deus que tem que tem nos humanos a sua semelhança? Como pode um Deus desse ser adorado por vocês? Se vocês realmente acham que adoram um Deus de verdade,
Ou será que o Deus que vocês estão adorando é o Deus de mentira? Vocês estão adorando o sistema religioso, vocês estão adorando a doutrina que vocês inventaram, mas não Deus de verdade. Porque se Deus de verdade fosse adorado por vocês, vocês se amariam. Né? Vocês se amariam. Então, quando Jesus fala que a adoração deles não era em espírito nem em verdade, tem a ver com isso. Não era em espírito porque estava vinculado a um sistema corrupto. E não era em verdade porque não tinha verdade de amor entre eles. Na verdade, tinha ódio entre os povos. Né? Então, essa é a questão. A religião tem a sua importância. Jesus não foi contra ela porque ela segue, ela tem ela cumpre um propósito. A religião, ela cumpre um propósito. Jesus sabia disso perfeitamente. Então, o ponto de convergência entre Jesus e a mulher samaritana é que eles estavam descolados do sistema religioso. Jesus descolado do sistema religioso judaico convencional, porque ele entendia que aquele sistema estava corrupto, e a mulher samaritana descolada do sistema religioso dos samaritanos por questões pessoais dela. A Bíblia fala que ela tinha tido alguns relacionamentos e isso não era aceito na religião. Tanto é que ela foi buscar água ao meio-dia. Ela evitava contato com as demais pessoas da sua cidade, porque certamente ela ia ser humilhada, xingada, ela não podia participar de repente de alguns rituais religiosos, né? Exatamente por causa da questão pessoal dela. Mas vamos lá. Qual é o propósito que a religião então é capaz de cumprir, que Jesus sabia disso? As matérias que estudam o comportamento religioso também sabem disso e que muitas vezes nos escapa. A religião ela cumpre o papel de desenvolvimento espiritual. Ela ajuda as pessoas a desenvolverem a sua espiritualidade, quer dizer, a sua humanidade, o seu senso de intuição, de profundidade enquanto ser humano, sabe? Que está para além do sistema, né, para além da razão. Não quer dizer que você tenha que ser irracional, mas existem coisas que escapam da razão, não dá para ser racionalizado. O milagre, por exemplo, não pode ser racionalizado. Então a religião ela cumpre esse propósito de desenvolver essa espiritualidade mais profunda. Ela também é um alicerce moral, ela dá sensos de moral e ética, né? O cumprimento das normas, o cumprimento das regras, o respeito ao próximo. A ética tem a ver com o espaço que eu ocupo sem ofender o espaço do outro, né? A ética fala sobre isso, sobre esse comportamento de respeito mútuo, né? Então a ética fala sobre isso. Também a religião cumpre o propósito de identidade, ela te dá uma identidade, também te dá um propósito de vida. Né? Muitas pessoas se tornam grandes líderes e encontram um propósito na vida, um propósito mais sublime tantas vezes na vida, a partir de participar de um processo religioso, de uma vida religiosa. Então, dentro desse contexto, vai se desenvolvendo lideranças, vai se desenvolvendo o cuidado pessoal, o cuidado com o próximo. Então, todo essa identidade, esse propósito de vida surge também muitas vezes pela religião, pelo comportamento ou pelo pensamento religioso. A coesão social, né? A religião ela tem o poder de juntar pessoas de diferentes histórias, né? Dentro da sua igreja você encontra pessoas que têm histórias as mais variadas, né? Nós ouvimos um testemunho maravilhoso da Lívia Marilis no último domingo, né? De tudo que aconteceu na vida dela, como que ela vivia a vida dela, como que ela participar da vida religiosa foi importante. Então ela teve encontro com Jesus, então ela teve um pensamento mais ampliado acerca daquilo que Jesus podia fazer na vida dela. Ela abraça essa oportunidade, ela tem a vida dela transformada, sabe? Às vezes a gente não conhece a história das pessoas, é importante o testemunho, por isso esse mês a gente vai ouvir alguns testemunhos, exatamente porque nos amplia a ideia de que nós somos diferentes no contextos sociais. Nós estamos em várias camadas sociais, em vários lugares da esfera social, entretanto, unidos por um propósito único, né? Em torno da palavra, em torno da religião. Então ela faz essa coesão social, ela traz o conforto, ela traz valores, né? Ela traz valores. É através da religião que a pessoa aprende também o autocuidado, aprende a se preocupar com a sua própria vida, com a sua própria existência, com a existência da sua família. Um pai de família se torna melhor quando ele realmente encara a ideia da religião com seriedade. Uma mãe de família se torna melhor, mais responsável, quando encara o compromisso religioso com mais seriedade. E assim vai. Um funcionário, um patrão, então encontra na religião, muitas vezes,
um pensamento mais humanitário para lidar com as questões da vida, questão de justiça. A religião também promove a ordem social, né? Paulo diz assim, aquele que furtava não furte mais. Então uma pessoa que tem maus hábitos, ela então encontra na religião um propósito para viver sem aqueles maus hábitos, para controlar os seus próprios impulsos sociais, entende? Então isso promove uma ordem pública, né? Uma ordem pública. A religião vai em lugares ou vai em situações que o poder público muitas vezes não vai, né? Muitas vezes você vê um drogado na rua, vê uma pessoa com a vida toda destruída e o poder público não chega lá, não faz nada de efetivo. Às vezes pode pegar aquela pessoa, colocar numa clínica, dar remédio para aquela pessoa, mas não dá de repente um propósito de vida. A religião vai lá, entrega uma sopa para a pessoa. Você vê aí tanta gente que faz esse tipo de trabalho. Nós mesmos já fizemos muitas vezes, de ir na rua, entregar uma comida para a pessoa, pregar o evangelho e a pessoa entender que ela é amada, que ela é recebida por Deus, que ela pode ter uma vida melhor. Então ela se levanta daquela vida e muitas vezes se torna até um empresário, se torna alguém, um pai de família, sabe? Porque ali ela encontrou um propósito para a vida dela através do evangelho. Então a religião ela promove isso também, né? A disciplina pessoal, enfim, uma série de coisas a religião ela se propõe a fazer e Jesus não negligenciava isso, Paulo não negligenciava isso. Porém, a religião não é um fim em si mesmo. Quando ela se torna um fim em si mesma, ela se torna nociva. Quando ela se torna um fim em si mesma, ela está engessada, ela castra a espiritualidade. Ela castra a experiência com o transcendente, que é tão necessário para o desenvolvimento da vida, sabe? E Jesus estava falando sobre isso, quando ele fala assim, ó, buscar em espírito e em verdade, o Pai procura tais que o busquem dessa maneira, em espírito e em verdade. Ele está falando do transcendente, ele está se lembrando de Mateus 6,6, né? Entra no seu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus. Então, se você é o tipo de pessoa que só exerce a sua espiritualidade dentro da igreja, você está sendo só um religioso. Jesus fala, vai para o seu quarto, para sua casa, fecha a porta, ora em secreto você vai ser ouvido pelo Senhor, sabe? Então, uma busca pessoal é necessária. A busca em espírito e em verdade é essa, necessária. É quando eu tenho uma sede pessoal, uma fome pessoal em buscar ao Senhor, mesmo sem os intermédios da religião. Ela é importante, ela é sumamente importante. Eu preciso do pertencimento, eu preciso pertencer a uma igreja, pertencer a uma religião, mas eu preciso ir além disso, não é minha busca pessoal. Jeremias 29:13 vai falar assim, vocês me encontrarão, vocês me buscarão, me encontrarão, quando fizerem isso de todo o vosso coração. A religião nos informa que Deus é acessível àquele que fecha a porta e olha em secreto, sabe? E por isso é importante. Os homens antigos eram mais intuitivos do que a gente, você já percebeu isso? Os homens intuitivos, eles olhavam para o céu e adoravam o Deus que criou o céu. Então eles tinham uma experiência pessoal, uma experiência mais dinâmica, né? Mais intuitiva. A gente racionalizou demais a religião, engessou e castrou assim a espiritualidade. Precisamos sair dessa caixa. Tá? Não é exacerbar e ficar maluco, rodando, fazendo um montão de coisa e ficar em transe. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que ter um pouco mais de. A gente tem que ir mais além daquilo que a religião é capaz de oferecer. Porque o que está além do que a religião é capaz de oferecer pode nos oferecer uma vida muito mais dinâmica, espiritualmente falando. Que Deus nos abençoe. Amanhã a gente volta, se Ele assim permitir.